Questão de número 5, o MIF 2022, primeira fase. Eu sou o professor Enes, este é o canal Agora é Só Praticar. O departamento de matemática de um campus convidou 2 técnicos, 2 professores. Eles vão avaliar 3 estudantes e vai ter uma banca que vai ser composta por um técnico e 2 professores. Beleza? E aí a pergunta mostra a tabelinha. Então, a partir daí, o que eu posso concluir? Quem são os professores, quem são os técnicos administrativos, enfim. Então, observa que esse tipo de estrutura de questão, ela tem poucas informações. A única informação é que são essas possíveis combinações e essa regra que a banca avaliadora de cada estudante deve sempre ser composta por um técnico e 2 professores. Beleza? Então é a única possibilidade, a única informação, a única regra que não pode ser violada é essa. E nós temos poucas informações aqui. Então não adianta a gente ignorar as questões, as alternativas e vir tentar entender quem é professor, quem é o técnico, entende? Porque a gente não vai ter subsídio para isso, tem poucas informações. Essa não é uma boa estratégia, a gente vai ter que confrontar mesmo. Considerando se um é professor ou não, às vezes a gente não tem condição, na maioria das vezes, na verdade, de julgar todas as informações. O que a gente consegue é julgar alguma das informações aqui das alternativas, beleza? Então eu me antecipei aqui e fiz uma tabelinha para a gente analisar as possibilidades. Então, na alternativa A, se o Wagner for professor, observe que aqui eu tenho uma estratégia que é a seguinte: É, se o Wagner for professor, o Carlos não pode ser professor. Por quê? Porque eu estou julgando que as questões aqui estão bem postas. Certo? Então, se o Wagner for professor e o Carlos for professor, a alternativa A e a alternativa B são verdadeiras. Então, à medida que eu considero a alternativa A verdadeira, todas as outras têm que ser falsas para poder a minha questão ter sentido. Então, como só tem 2 opções, professor ou técnico, eu simplesmente vou trocar aqui. Se a opção B era que Carlos é professor, para A ser verdadeira, então o Carlos deve ser técnico. Então a Tatiana tem que ser técnico também. Ela era professora, virou técnico. Vou botar um Azinho aqui para saber que é de Tatiana e não de técnico. Beleza? Você não confundir esse T com esse T. Se o Felipe foi dado como administrativo, ele tem que ser professor. Porque senão, se ele for o técnico administrativo, observa, eu nem estou lendo, não estou considerando o enunciado. Eu só estou usando a estratégia de olhar para as alternativas. Que eu só estou esperando que uma dessas sentenças sejam verdadeiras. Entende? Porque se 2 forem, a questão não vai ter problema. Ela vai ter que cancelar. Entende? Então, o Renato agora deveria ser professor também. Troquei. Tá, e agora? O que eu faço com essas informações? Eu vou observar, coloquei até dados demais aqui, né? Mas é assim, aqui ficou ao contrário. Aqui é para a alternativa A, para a alternativa B, para a alternativa C, para a alternativa D e para a alternativa E. Beleza? Então, para a alternativa A, qual foi a banca? Carlos, Felipe e Renato. Carlos é o quê? É um técnico na alternativa A. O Felipe é o quê? É um professor na alternativa A. E o Renato também é professor na alternativa A. Então, beleza. Então, para o Wagner ser professor, todos os outros, eu troco todas as outras opções e eu tenho a minha banca verdadeira aqui para Tatiane. Ah, tá. Eu tenho que testar também. Então, aqui, correçãozinha, aqui não é assim. Aqui
eu tenho que andar de 3 em 3 para cada alternativa, né? Da para Marivalda, para Marineide funciona, para o Renivaldo. O Renato, ele é professor, a Tatiane é técnica e o Wagner é professor. E para a Lainara, o Carlos é técnico, o Felipe é professor e o Wagner é professor. Então, alternativa A, ok. Beleza? Então vamos para a alternativa B. Então aqui a gente já pode finalizar, claro, está numa prova, você finaliza e vai. Por quê? Porque você achou uma questão certa. Mesmo que outra que esteja certa, o pior dos casos vai ter duas opções. Ou a prova vai ter, essa questão vai ser anulada, ou você interpretou diferente. É por isso que é bom fazer mais de duas, né? Mas, se está naquela correria, ignore e avança. Beleza? Então, mas é claro que eu vou fazer as outras opções aqui, pelo menos mais algumas. Antes de continuar, porém, está assistindo aí, não é inscrito, gostaria de fazer o convite para você se inscrever no nosso canal, deixar aí embaixo seu comentário, deixar aí suas manifestações, se está gostando do vídeo, deixa seu like. Também sou professor do Instituto Federal aqui do Espírito Santo, então você provavelmente deve ser um aluno de IF, né, porque você está aí vendo a prova da Olimpíada dos Institutos Federais. Então coloque aí qual curso que você é, qual campus que você é, beleza? Vamos interagir aí, fortalecer essa comunidade. Quem sabe a gente se esbarra em algum dos momentos aí de uma segunda fase presencial, beleza? Então, vamos lá, continuando. Na alternativa B, a opção é que o Carlos seja professor. Então, para o Carlos ser um professor, eu tenho que trocar as outras opções. O Wagner não pode ser professor, logo ele teria que ser técnico. A Tatiana não poderia ser professora, ela teria que ser técnico. O Felipe não deveria ser técnico, ele deveria ser professor. E o Renato não deveria ser técnico, ele deveria ser professor. Beleza? E aí a gente vai então aqui para a nossa próxima tabelinha. A tabelinha da letra B. Beleza? Aqui eu vou melhorar aqui. Vou colocar letra A, letra B. Alternativa A, alternativa B. Então, para Marineide, o Carlos, então ele seria professor. O Felipe também seria professor. E o Renato também seria professor. Logo, eu não preciso nem continuar, porque eu teria 3 professores na banca da Marineide com essa configuração. Essa configuração não é possível. Beleza? Não preciso completar aqui, porque as 3 bancas têm que ser válidas, né? Elas têm que cumprir esse critério de um técnico e 2 professores. Na alternativa letra C, se a Tatiane fosse professora, para a Tatiane ser professora, lembrando, todas as demais alternativas têm que ser falsa. Logo, o Wagner não pode ser professor, deve ser técnico. O Carlos não deve ser professor, deve ser técnico. O Felipe não pode ser técnico, ele deve ser professor. E o Renato não pode ser técnico, ele deve ser professor. E aí, novamente, eu venho aqui, eu tenho uma tabelinha para a letra B. A letra C agora, né? Letra C, que é a alternativa C. Então vamos lá. Carlos, nesse contexto, seria um técnico. O Felipe seria um professor. E o Renato seria um professor. Ok. Na banca do Renivaldo, o Renato seria um professor. O Felipe
também seria um professor. E o Wagner seria um técnico. E agora da Lainara, o Carlos seria um técnico. O Felipe seria um professor. E o Wagner seria um técnico. Então, nessa aqui a gente teria 2 técnicos e um professor. As outras 2 estaria certinha, mas o da Lainara daria problema. Então, essa também não é uma alternativa. Na alternativa letra D, o Felipe é um técnico administrativo. Então, esse é verdadeiro. Para essa alternativa ser verdadeira, todas as demais deveriam ser falsas. Logo, Wagner é técnico, o Carlos é técnico e a Tatiane também é técnico. E o Renato deveria ser professor. Aqui não precisa nem testar porque eu só tenho um professor. E aí não tem como porque eu preciso de pelo menos 2 professores nas bancas. E aqui o mesmo problema aconteceria. Se o Renato fosse técnico verdadeiramente, então esse cara seria técnico, 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 porque é a única possibilidade para a questão estar bem imposta, e só Felipe de professor. Aí aqui também não tem como. Beleza? Então, essa é uma estratégia bem peculiar que essa estrutura de lógica não dá muito para a gente. Vou montar aqui, não tem as sentenças claras para usar uma estratégia de lógica proposicional. Aí vou fazer aqui tabela verdade e tal. Não tem muito. Em geral, a gente, em matemática, quer evitar esse uso dos testes, das alternativas. Mas, às vezes, a formulação da questão, ela coloca essas coisas dentro, aí faz, as opções são dadas, aí coloca ali todas as sentenças e aí ela pergunta, das sentenças, qual é a verdadeira? 1 e 2, 2 e 3. Quando faz isso, é a mesma coisa de colocar direto nas alternativas, beleza? Só que, é claro, se você coloca lá dentro, e aqui mistura, por exemplo, 1 e 2, Wagner e Carlos são professores, já é diferente, porque eles podem sim ser professores ao mesmo tempo, dependendo da formulação da questão, né? Mas desse jeito que foi formulado, eu acho que essa é uma estratégia que você tem e é a melhor estratégia, né? É a mesma coisa quando a gente quer testar, achar o resultado de uma expressão quando nós temos alternativas. Se eu tenho alternativas, em vez de eu fazer qualquer estratégia de resolução, por exemplo, de um sistema, eu vou testar as alternativas lá dentro e ver qual é a verdadeira. É muito mais fácil, beleza? Em geral, claro, muito mais fácil assim, aleatório não dá para garantir, né? Mas em geral vai ser mais fácil eu testar do que eu aplicar uma forma de resolução. Então é isso. Ficou alguma dúvida? Coloca embaixo nos comentários. Novamente, não é inscrito? Mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha. Compartilhou para alguém? Convida ele para se inscrever também. A gente está sempre postando aqui. O MIF está rolando agora. A gente vai fazer a solução também da UMIF 2023. Temos também aí no canal OBMEP e outras Olimpíadas. No mais agora, é só praticar.